Ninguém imaginou que o homem que desafiava presidentes, financiava guerrilhas e se proclamava líder dos povos terminaria arrastado pelo pó, implorando entre tubulações enferrujadas. Muammar al-Gaddafi não foi apenas um ditador. Foi um arquiteto do medo, um fabricante de mitos, um tirano que converteu um país em cenário de seu próprio delírio. Durante mais de 40 anos, governou a Líbia como se fosse sua propriedade, entre discursos eternos, execuções televisadas e uma guarda de mulheres armadas escolhidas por sua virgindade. Controlou o petróleo, os corpos e até o pensamento. Mas o mundo que construiu com ferro e culto desmoronou em um só dia, sob o olhar faminto de telefones móveis e balas sem justiça. Como passou de líder revolucionário a ditador repudiado por seu povo? Que mecanismos de controle utilizou para sustentar seu poder? E por que sua morte brutal ainda persegue a quem a presenciou? Nascimento de um ditador, a formação de Muammar al-Gaddafi. Nas vastas extensões do deserto líbio, onde as dunas se estendem até se perderem no horizonte, nasceu em 1942 o homem que governaria durante 4 décadas. Muammar al-Gaddafi chegou ao mundo em Qasr Abu Hadi, um assentamento beduíno ao sul de Sirte, quando a Líbia ainda jazia sob ocupação britânica após a derrota do regime fascista italiano. Sua família pertencia aos Qadadfa, uma tribo beduína que sobrevivia nas condições mais extremas do Saara. Estes nômades do deserto viviam uma existência precária, deslocando-se com seus rebanhos segundo as estações, sem eletricidade, sem atenção médica e afastados de qualquer vestígio de modernidade. Para as elites urbanas de Trípoli e Benghazi, os beduínos representavam um vestígio do passado, pastores analfabetos apenas superiores aos animais que cuidavam. A vida cotidiana dos Qadadfa transcorria à margem do estado. Dormiam em tendas de lã de cabra, dependiam de poços rudimentares para acessar a água e sustentavam uma economia de subsistência baseada na pecuária. A identidade tribal era tudo. Determinava alianças, acesso a recursos e proteção frente a outros clãs rivais. No entanto, o jovem Gaddafi possuía algo que o distinguia, uma sede insaciável de conhecimento que seus mestres reconheceram precocemente. Enquanto outras crianças de sua idade ajudavam nas tarefas familiares, ele foi enviado para estudar primeiro em Sirte e depois em Seba. O Islã não só estruturava sua educação formal, senão que moldava cada aspecto da vida tribal, proporcionando tanto guia espiritual como organização social. Na escola, Gaddafi se mostrou como um aluno disciplinado, mas inquieto. Lia tudo o que caía em suas mãos: biografias de líderes revolucionários, panfletos anticoloniais, o Corão e livros de história. Sua admiração precoce por figuras como Omar al-Mukhtar, o líder da resistência líbia contra os italianos, deixou uma marca indelével em sua cosmovisão. Al-Mukhtar, conhecido como o Leão do Deserto, se converteu em seu primeiro herói pessoal e símbolo de luta anticolonial. Durante estes anos formativos, correntes revolucionárias começavam a agitar o mundo árabe. A humilhante derrota na Guerra Árabe-Israelense de 1948 havia despertado uma geração de jovens nacionalistas. No Egito, Gamal Abdel Nasser emergia como o líder do panarabismo, promovendo a unidade de todos os povos árabes sob uma só bandeira revolucionária. A mensagem de Nasser, transmitida por rádios de onda curta, encontrava eco nos jovens líbios que sentiam que seu país havia sido relegado a um peão dos interesses ocidentais. As ideias do nasserismo, soberania econômica, neutralidade ativa e dignidade árabe influenciaram profundamente no pensamento do jovem Gaddafi. Após a independência líbia em 1951, sob o rei Idris I, Gaddafi ingressou na Real Academia Militar de Benghazi. Esta instituição, assessorada por oficiais britânicos, se converteu em sua universidade política. Entre exercícios de tática e telecomunicações militares, o jovem oficial absorvia as ideias que transformariam sua visão do mundo. Sua viagem ao Reino Unido para treinamento especializado só reforçou sua convicção de que os árabes deviam libertar-se definitivamente do jugo ocidental. Durante sua estadia na Grã-Bretanha, Gaddafi visitou Londres, onde ficou impactado pela arrogância da elite inglesa e pelo que percebia como uma cultura materialista e desarraigada.
Regressou à Líbia com um ódio mais consolidado em relação ao colonialismo, convencido de que a modernidade devia construir-se em termos árabes e não europeus. Nos quartéis de Benghazi, Gaddafi fundou em segredo o movimento de oficiais livres, copiando o modelo egípcio que havia derrubado o rei Farouk em 1952. Estes conspiradores compartilhavam uma ideologia comum: panarabismo, justiça social e eliminação total da influência colonial. Durante anos, celebraram reuniões clandestinas, recrutando seguidores e planejando meticulosamente uma revolução que mudaria para sempre o destino da Líbia. O grupo se caracterizava por sua estrutura celular, extrema discrição e uma férrea disciplina ideológica. Gaddafi exigia lealdade absoluta e selecionava pessoalmente os membros segundo sua origem, visão política e predisposição à ação. A oportunidade chegou na madrugada do 1º de setembro de 1969. Enquanto o rei Idris recebia tratamento médico no exterior, os oficiais golpistas executaram seu plano com precisão militar. Em questão de horas, tomaram aeroportos, estações de rádio e edifícios governamentais sem disparar um só tiro. Um comunicado radial anunciou o nascimento da República Árabe Líbia e o fim da monarquia. O anúncio foi redigido pelo próprio Gaddafi e começava com a frase: "Desde este momento, a Líbia é livre." O tom era direto, populista e carregado de simbolismo nacionalista. Os primeiros decretos revelaram a magnitude da transformação: expulsão de todas as bases militares estrangeiras, nacionalização da indústria petroleira e eliminação das comunidades italiana e judaica do país. O petróleo nacionalizado financiou programas massivos de educação gratuita, atenção médica universal e modernização de infraestrutura. Escolas brotaram em aldeias remotas, hospitais se construíram em cidades antes desatendidas e a eletricidade chegou a comunidades que nunca haviam conhecido a luz artificial. Também se estabeleceram programas de alfabetização para adultos, subsídios para moradias rurais e campanhas de vacinação que reduziram drasticamente a mortalidade infantil. O impacto foi imediato. Em menos de uma década, a Líbia passou de ser um país marginal a um dos mais desenvolvidos do continente africano em termos de bem-estar básico. Em 1975, Gaddafi codificou sua filosofia política no Livro Verde, uma obra que pretendia oferecer uma alternativa tanto ao capitalismo como ao comunismo. Esta terceira via promovia a democracia direta através de comitês populares, rejeitava os partidos políticos tradicionais e proclamava a superioridade do sistema tribal árabe sobre as instituições ocidentais. O texto, dividido em 3 partes: a solução do problema da democracia, a solução do problema econômico e a base social do terceiro caminho, foi apresentado como uma revolução teórica equivalente ao Capital de Marx ou o Contrato Social de Rousseau. O livro se distribuiu massivamente em cada escola, escritório e lar líbio. Sua memorização se converteu em requisito para obter empregos governamentais, aprovar exames universitários e participar em cerimônias oficiais. O texto, escrito em árabe simples e repetitivo, facilitava sua internalização por populações com níveis educativos básicos. Além disso, se traduziu a mais de 30 idiomas e foi enviado a embaixadas e organizações de países do terceiro mundo como amostra da alternativa líbia ao modelo ocidental. Em 1977, a transformação política culminou com a declaração da Jamahiriya, termo que se traduz como Estado das Massas. Teoricamente, este sistema estabelecia uma democracia direta, onde cada cidadão participava na tomada de decisões através de comitês populares locais. Estes comitês enviavam delegados a congressos regionais, que por sua vez elegiam representantes ao Congresso Geral do Povo, o máximo órgão legislativo. O Congresso era apresentado como uma expressão direta do poder popular, mas na prática se limitava a ratificar as decisões já tomadas pelo entorno de Gaddafi. O líder assistia às sessões vestido com túnicas tradicionais, pronunciando longos discursos que eram aplaudidos de pé por centenas de delegados. A realidade diferia dramaticamente da teoria. Enquanto os comitês populares debatiam temas menores como horários escolares e reparação de ruas, as decisões cruciais sobre política exterior, orçamento nacional e segurança interna permaneciam nas mãos do círculo íntimo de Gaddafi.
Os comitês eram vigiados por membros dos comitês revolucionários, uma espécie de polícia política encarregada de assegurar que as deliberações seguissem os lineamentos do Livro Verde. Qualquer desvio ideológico podia considerar-se traição. A construção do culto à personalidade começou desde estes primeiros anos. Gaddafi rejeitou títulos tradicionais como presidente ou primeiro-ministro, adotando em seu lugar denominações como irmão guia da revolução ou líder do povo. Estátuas, retratos e murais do líder proliferaram em cada cidade e povoado. Seus discursos eram transmitidos integralmente por rádio e televisão, interrompendo programação regular sem aviso prévio. As escolas eram obrigadas a reproduzir os discursos em horário de aula, e as crianças deviam recitar extratos do Livro Verde em assembleias escolares. Nos meios estatais não se podia criticá-lo nem sequer de forma implícita. A imprensa estrangeira era filtrada cuidadosamente antes de ser distribuída. No entanto, junto com estas mudanças sociais positivas, se estabeleciam simultaneamente os mecanismos que converteriam a Líbia em um estado policial. Os primeiros dissidentes começaram a desaparecer das ruas de Trípoli e Benghazi. Estudantes universitários que questionavam aspectos do Livro Verde eram presos por atividades contra-revolucionárias. Intelectuais que mantinham contatos com o Ocidente enfrentavam interrogatórios intimidatórios. A vigilância se estendia a nível doméstico. Vizinhos espiavam vizinhos, professores denunciavam alunos e familiares temiam falar abertamente, inclusive em suas próprias casas. A Líbia se convertia, lenta, mas sistematicamente, em um país onde o silêncio era a única garantia de sobrevivência. O beduíno do deserto havia aprendido a exercer o poder absoluto, e logo o mundo conheceria as consequências desta transformação. República do Medo, como Gaddafi converteu a vigilância em religião. A construção do aparato repressivo líbio não foi acidental. Desde os primeiros anos do regime, Gaddafi compreendeu que manter o poder requeria algo mais que programas sociais e retórica revolucionária. Necessitava um sistema que eliminasse toda a possibilidade de dissidência e que convertesse o medo na emoção dominante de seus cidadãos. O Mukhabarat se converteu na coluna vertebral deste sistema de terror. Dirigido por Abdullah Senussi, cunhado de Gaddafi, estes serviços de inteligência desenvolveram uma rede de vigilância que superava em sofisticação a muitos estados policiais da Guerra Fria. Seus tentáculos se estendiam desde universidades até mesquitas, desde hospitais até empresas estatais. Senussi, apelidado o arquiteto do terror, consolidou uma estrutura piramidal que respondia exclusivamente ao líder. Sua proximidade familiar com Gaddafi garantia lealdade absoluta. Sob seu comando, o Mukhabarat não só espiava potenciais opositores, senão que também elaborava listas negras que eram atualizadas semanalmente. Qualquer suspeita bastava para ingressar nelas. A estrutura se dividia em departamentos especializados: vigilância urbana, interceptação de comunicações, infiltração estudantil e operações de detenção. Os agentes documentavam meticulosamente movimentos de cidadãos suspeitos, registravam conversações e compilavam dossiês sobre famílias, empregos e hábitos pessoais. Qualquer expressão de descontentamento podia desencadear uma investigação. Os informes do Mukhabarat chegavam diretamente ao círculo de Gaddafi. Se analisavam inclusive pequenas infrações, piadas em cafeterias, críticas indiretas em poemas, livros estrangeiros achados sem autorização. Nenhum canto da vida cotidiana estava livre do escrutínio estatal. Os comitês revolucionários ampliaram este controle até o nível vizinhal. Criados em 1977 como supostos órgãos de participação cidadã, funcionavam na realidade como uma rede parapolicial que vigiava cada bairro, cada escola e cada centro de trabalho. Seus membros organizavam sessões públicas de autocrítica, onde indivíduos eram forçados a confessar erros políticos imaginários. As sessões se transmitiam por rádio e televisão, convertendo a humilhação em espetáculo nacional. Em muitas ocasiões, as confissões eram lidas por membros da própria família do acusado, obrigados a delatar publicamente seus entes queridos para não cair eles mesmos em desgraça. Estes atos não só serviam para castigar, senão também para desintegrar os laços de confiança interpessoal e isolar emocionalmente a população.
Uma vez presas, as vítimas desapareciam em centros de detenção como a prisão de Abu Salim em Trípoli ou instalações clandestinas operadas pelas forças de segurança. Os métodos empregados incluíam falanga, golpes nas plantas dos pés, choques elétricos em genitais e extremidades, simulacros de execução e violência sexual sistemática. Estas práticas foram reveladas por dezenas de ex-detentos após a queda do regime em 2011, com evidência forense correspondente documentada pela Human Rights Watch. Os testemunhos coincidem no uso de celas sem luz, tortura com água gelada, privação do sono e alimentação forçada com excrementos. Muitos presos políticos passavam semanas amarrados em posições dolorosas e alguns eram utilizados como exemplares para treinar novos interrogadores. O sistema judicial revolucionário eliminou qualquer pretensão de devido processo. Os tribunais revolucionários julgavam dissidentes sem permitir representação legal. Os acusados enfrentavam acusações vagas e impossíveis de refutar: sabotador econômico, agente do imperialismo ou traidor da revolução. As confissões se extraíam sob coerção, com vítimas que admitiam crimes fantásticos para deter a tortura. Os julgamentos se realizavam em tempo recorde. Frequentemente duravam menos de 10 minutos. Os veredictos eram ditados por juízes militares sem formação jurídica, escolhidos por seu fervor ideológico. As sentenças, geralmente de morte ou prisão perpétua, eram consideradas atos de pedagogia revolucionária. O caso de Al-Sadek Hamed al-Shuaidi, em 1984, exemplifica a brutalidade do sistema. Este estudante de engenharia de 30 anos havia regressado de uma viagem acadêmica aos Estados Unidos e participado em reuniões estudantis críticas do regime. Seu julgamento se realizou no salão esportivo da Universidade de Benghazi, frente a milhares de estudantes forçados a assistir. As câmeras de televisão transmitiam ao vivo enquanto al-Shuaidi, visivelmente torturado, negava desesperadamente todas as acusações. A condenação à morte foi pronunciada imediatamente. Uma estrutura de forca foi instalada no centro do ginásio. Em uma cena que permanece gravada na memória coletiva líbia, Huda Ben Amer, membro do comitê revolucionário local conhecida como Huda a Carrasco, pendurou-se do corpo do condenado quando a corda não produziu uma morte imediata. Huda foi recompensada com ascensões políticas imediatas. Alcançou o cargo de prefeita de Benghazi e Gaddafi a citava como exemplo de mulher revolucionária modelo. Seu gesto violento foi emitido reiteradamente na televisão como amostra de entrega ideológica. As execuções públicas se institucionalizaram como eventos pedagógicos. Cada 7 de abril, aniversário do início da Revolução Cultural, múltiplos enforcamentos se realizavam em praças públicas e estádios esportivos. A televisão estatal interrompia sua programação regular para mostrar confissões forçadas e as execuções mesmas. Inclusive, crianças em idade escolar eram obrigadas a presenciar estes espetáculos como parte de sua educação revolucionária. Aos docentes se entregavam guias pedagógicos que explicavam como discutir as execuções com os estudantes em aula. Algumas escolas penduravam fotografias dos enforcados nos corredores, junto a cartazes que diziam: "Assim termina o traidor". No imaginário coletivo, o terror se misturava com a rotina escolar. O massacre da prisão de Abu Salim, em junho de 1996, representa o pináculo desta repressão sistemática. Após uma revolta interna provocada por cortes nas rações de comida, os guardas, respaldados por unidades do exército, executaram mais de 1.200 prisioneiros em uma só jornada. Os corpos nunca foram devolvidos às suas famílias. As famílias que exigiam informação sobre o destino de seus entes queridos foram perseguidas e, em muitos casos, também desapareceram. Durante anos, o regime negou a existência deste massacre. Só após a queda de Gaddafi em 2011 começaram a aparecer documentos, gravações e restos humanos que confirmavam os fatos. Alguns corpos foram achados em fossas comuns seladas com cimento em instalações militares abandonadas. Organizações internacionais estimam que mais de 10.000 pessoas foram executadas ou desaparecidas entre 1973 e 2011, sem contar as vítimas de operações militares internas. Para um país com menos de 6 milhões de habitantes, estas cifras representam uma proporção devastadora da população. O impacto foi profundo.
Gerações inteiras cresceram em um clima de silêncio forçado. Em muitas famílias, um ou mais membros haviam sido presos sem explicação. Falar do tema equivalia a expor-se. Ainda hoje, muitos líbios ignoram o paradeiro de irmãos, pais ou filhos desaparecidos durante a era de Gaddafi. Guerra encoberta. O regime líbio como arma global. Enquanto construía seu aparato repressivo interno, Gaddafi simultaneamente projetava a violência líbia além de suas fronteiras. Desde princípios dos anos 70, o regime líbio se converteu no patrocinador mais sistemático do terrorismo internacional, transformando o petróleo do Saara em uma fonte de financiamento para grupos armados em 3 continentes. Esta política não era improvisada nem marginal. Estava inscrita na visão ideológica do Livro Verde e nos discursos oficiais, onde se exaltava a luta armada como ferramenta legítima contra a opressão capitalista global. Gaddafi via em cada guerrilha, em cada célula insurgente, uma extensão de sua revolução. A ideologia que justificava este apoio era coerente com a visão revolucionária de Gaddafi. Tudo o que debilitasse as potências imperialistas ocidentais servia à causa da liberação global. A Líbia não só proporcionava dinheiro, oferecia treinamento militar, documentos falsos, armas sofisticadas e refúgio seguro para os terroristas mais procurados do mundo. Através de seu Departamento de Relações Exteriores Revolucionárias, a Líbia canalizava apoio logístico a movimentos considerados irmãos em luta. Este departamento operava em paralelo ao Ministério de Assuntos Exteriores e seu orçamento era secreto, controlado diretamente pelo escritório do líder. Os campos de treinamento brotaram nas extensões do deserto líbio, protegidos pelo exército regular e operados por especialistas em guerra de guerrilhas. Estes complexos ensinavam fabricação de explosivos, técnicas de sabotagem, manejo de armas ligeiras e métodos de infiltração urbana. As instalações estavam ocultas entre bases militares, zonas de exclusão aérea e perímetros vigiados por soldados leais. Instrutores palestinos, vietnamitas e sírios colaboravam nos treinamentos. As sessões incluíam simulacros noturnos, práticas com explosivos improvisados e ensino de contravigilância. A Organização para a Liberação da Palestina recebeu o apoio mais substancial. O exército republicano irlandês encontrou na Líbia um benfeitor generoso. Entre 1972 e 1987, carregamentos regulares de armas líbias chegaram às costas irlandesas. O carregamento mais significativo foi interceptado pelas autoridades francesas em 1987. O navio MV Exund transportava mais de 120 toneladas de armamento militar, incluindo mísseis terra-ar e explosivos suficientes para manter a campanha do IRA durante décadas. As armas incluíam fuzis AK-47, granadas, lança-foguetes RPG-7 e minas antipessoais. Documentos apreendidos no navio revelaram que os carregamentos eram autorizados diretamente pelo Ministério da Defesa líbio. O impacto na capacidade operativa do IRA foi imediato. Os atentados aumentaram em número e letalidade. As Brigadas Vermelhas Italianas e a fração do Exército Vermelho Alemão receberam refúgio e financiamento durante seus anos mais ativos. Terroristas procurados por assassinatos, sequestros e atentados encontravam santuário na Líbia, onde recebiam documentos de identidade falsos e fundos para continuar suas operações. O regime oferecia passaportes diplomáticos líbios, permitindo aos membros destes grupos circular pela África e Oriente Médio sem restrições. Se documentaram pelo menos 7 casos de integrantes da RAF alemã ocultos em Trípoli entre 1982 e 1986. Esta política de apoio ao terrorismo internacional inevitavelmente gerou fricções com o Ocidente. O ponto de inflexão chegou com o atentado da discoteca La Belle em Berlim Ocidental, no 5 de abril de 1986. A bomba, colocada estrategicamente perto do bar onde se congregavam soldados estadunidenses, matou 3 pessoas e feriu mais de 200. O atentado foi planejado desde a Embaixada Líbia em Berlim Oriental, com a ajuda do Serviço de Inteligência da RDA, Stasi, segundo arquivos desclassificados após a reunificação alemã. As vítimas incluíram soldados afro-americanos, o que gerou indignação nos EUA e levou a um clamor público por represálias. As investigações alemãs, respaldadas por inteligência estadunidense, interceptaram comunicações entre a Embaixada Líbia em Berlim e Trípoli
que confirmavam o planejamento e execução do ataque.